O ano é 1965. A década de 60 foi marcada por acontecimentos históricos e pela explosão mundial do rock and roll. Artistas como Elvis Presley, Jimi Hendrix, Beatles e tantos outros embalavam as noites dos jovens e se faziam presentes nas rádios e apresentações televisivas. Apesar da festividade estar no ar, o momento era de tensão também. As tropas dos Estados Unidos entravam em guerra no Vietnã. Malcolm X, um ativista afro-americano pelos direitos dos negros, é assassinado em Nova York. Todos os eventos tornaram ainda mais propícia uma revolução e a destruição de alguns princípios conservadores milenares. A família tradicional de classe média dos Estados Unidos usufruía dos benefícios da época e tentava não se envolver muito com o que vinha acontecendo, não só em seu país, mas no mundo. O American Way of Life, estilo de vida americano, estava em evidência e todos usufruem do consumismo e da crença dos valores democráticos liberais. A igualdade e a liberdade tentavam se firmar e é nesse contexto cultural que a família Crimmins se encontrava inserida, composta por uma mãe recém-divorciada que estava disposta a aproveitar as maravilhas da juventude e seus dois filhos, Ed Jr., de 5 anos, e Missy, de 4 anos, residentes em Kew Gardens, nas redondezas do Queens, em Nova York. A família se mantinha firme, apesar do pai Edmund Crimmins estar distante e não fazer mais parte dela. Rodeado de mistérios e pontas soltas, ainda hoje se discute o que ocorreu naquele dia e nos posteriores. Uma família inicialmente invejada pela beleza e firmeza se desmoronou lentamente. Apenas os pilares da família, Alice e Ed, permaneceram vivos. Apesar de que o desejo, a ânsia e o prazer de viver tinham sido silenciados junto com as vozes das crianças inocentes que não mais vivem. Eu sou o Marcos, sejam todos muito bem-vindos ao Insólito. O caso de hoje, a família Crimmins. Então, vamos aos fatos. Alice era uma mulher jovem e bela. No alto de seus 28 anos, apesar de ter dado à luz a 2 crianças quando ainda tinha 23, mantinha suas curvas preservadas, a pele firme e os cabelos ruivos, que eram o centro da atenção sempre que passava. Dotada de uma sensualidade única, empenhada em manter sua beleza jovial, fazia tratamentos de beleza constantemente. A maquiagem que lhe cobria o rosto não servia apenas para destacar seus traços finos e suaves, mas também para esconder as marcas de acne que lhe acompanhavam desde a adolescência. Por ser desquitada, um termo que se usava bastante antigamente para pessoas que se separavam de seus esposos, não era tão bem vista por pessoas mais conservadoras, por assim dizer. E para o choque deles, Alice apreciava aproveitar bem as noites badaladas de Nova York e os homens que esporadicamente a convidavam para uma bebida ou algo mais. Seu comportamento, considerado como errôneo e digno de alguém de mau caráter e pecador, despertava repulsa por muitos e possivelmente, como alguns teóricos afirmam, o motivo de suas acusações e condenações. Apesar de serem filhos de pais separados e discussões constantes entre os dois quando se encontravam, as crianças Missy e Ed Jr. eram como qualquer outra da vizinhança. Gostavam de brincar de piquenique a céu aberto e aparentavam sempre estar bem na presença dos pais. Não havia histórico de violência contra eles, apenas talvez um ou outro castigo e palmadas devido às traquinagens comuns da infância. Edmund Crimmins era um homem robusto, de cabelos pretos, lustrosos, de brilhantina, mecânico de aviões em um aeroporto, tinha muita afeição por bebidas. Como qualquer homem daquela época, o bar era um de seus meios de lazer mais frequentes. E por ironia do destino, ou não, foi ele um dos principais motivos
para sua expulsão de casa por Alice. A verdade é que os dois nutriam amores demais pelos bares. Alice era obcecada por diversão e Edmund obcecado por ela. Tudo, apesar de demorar pouco tempo do início do tormento até seu desfecho, ficou gravado na mente daqueles que residiam ali e de muitas outras pessoas envolvidas ou não diretamente com os fatos. O caso se iniciou quando, às 9 horas da manhã do dia 14 de julho de 1965, Alice se levantou, aprumou os cabelos e realizou sua rotina matinal como de costume. Iniciado seu dia, ela foi em direção ao quarto das crianças, onde na noite anterior havia acomodado a Missy e o Ed Jr. em suas camas. Ao adentrar no quarto, se deparou com as camas levemente desarrumadas e a janela entreaberta com seu peitoril sujo. Lembrando-se das discussões calorosas que tinha com seu ex-marido e principalmente de quando ele pediu judicialmente a guarda total das crianças em junho daquele ano, alegando que ela era uma mãe inadequada e uma mulher desprovida de qualquer caráter, Alice imediatamente ligou para Edmund, que estava morando em um apartamento próximo dali, e questionou onde estavam seus filhos e por que os levou. Edmund, por sua vez, afirmou não saber o que estava acontecendo e muito menos onde as crianças estavam. Passado pouquíssimo tempo, Edmund chegou na casa de sua família e, junto a Alice, ligou para a polícia. Pouco tempo depois da chamada, 2 detetives adentraram a casa dos Crimmins. George Martin, veterano da polícia, já de avançada idade, tinha em mente apenas sua aposentadoria futura, e o investigador Jerry Peering, um jovem policial católico, devoto e pai orgulhoso de 6 crianças. Foram os designados para investigar o ocorrido. Enquanto Martin interrogava Edmund, Peering levou Alice para o seu quarto. Observador e astuto, logo identificou algumas peças um tanto quanto curtas e apertadas para seu refinado gosto conservador. Na penteadeira, os pós, cremes e batons de Alice se mantinham ali como se estivessem dispostos à venda, tamanha organização. As perguntas foram repetidas à exaustão e Alice mantinha as mesmas respostas. Não houve nada de diferente na noite. Sim, tenho 2 namorados, Tony e Joseph, mais conhecido como Joe. Não, ninguém esteve em casa durante o dia e nem à noite. Peering estranhou algo que chamou a atenção de todos futuramente. Alice não demonstrava preocupação, não chorava ou emitia qualquer expressão ou fala que demonstrasse uma preocupação com o paradeiro dos filhos. Essa aparente insensibilidade só podia representar 2 coisas. Ou Alice estava acostumada com o sumiço dos filhos e estava tranquila, pois tinha certeza do retorno deles, ou ela sabia de algo que ainda não havia contado aos policiais. Na sala, Martin refazia os passos de Edmund junto a ele no dia 13 de julho. O homem disse que havia começado o dia indo a um campo de golfe comunitário que havia ali perto. Em seguida, foi até uma lanchonete e comeu alguns pedaços de pizza. No fim do dia, foi a um bar beber um pouco e depois foi para sua casa, de onde não saiu até o dia seguinte. Ainda na tarde de 14 de julho, os detetives voltaram à casa de Alice e pediram para que ela os acompanhasse. Não informaram para onde estavam dirigindo e apenas faziam ignorar as perguntas de Alice. No decorrer do caminho, outra coisa foi adicionada às atitudes suspeitas da lista de Peering. Alice retocava constantemente o pó de arroz em seu rosto. A viagem foi curta. Em alguns minutos chegaram a um terreno baldio. A chuva e a vegetação rasteira tornavam difícil a caminhada. Mas logo chegaram ao local que pretendiam. Ali, debaixo daquela chuva torrencial, jogada como uma boneca de pano, estava o corpo de Missy, com sinais claros de estrangulamento e com os olhos abertos, vidrados e vermelhos de hemorragia. Alice emitia mais e mais sinais estranhos e diferentes daqueles esperados ante a situação. E o mais claro de todos
foi a ausência de qualquer indício de choro. Em nenhum momento, observando o corpo de sua filha ali estendido, Alice deixou uma lágrima rolar, um grito escapar dos lábios ou sequer um desmaio súbito. Diferente do que aconteceu naquele terreno baldio, ao chegar em casa, vários jornalistas já estavam esperando com câmeras apontadas e flashes disparados em seu rosto. Só aí é que Alice chorou. Os dias foram passando e nada indicava o paradeiro de Ed Jr., o outro filho. A polícia mantinha uma busca frenética pelas redondezas dos bairros, colocando cartazes, colhendo depoimentos de várias pessoas. O corpo de Missy havia sido encontrado sem vida e do pequeno Ed. Apenas 4 dias depois de seu desaparecimento, o garoto também foi encontrado em outro terreno baldio. Seu corpo já cheirava mal. Ele estava em estado avançado de decomposição, o que tornou impossível a determinação da causa da morte. E ele estava enrolado em um cobertor. Agora, com os 2 corpos encontrados e identificados, a sociedade clamava por justiça. Os pais da região estavam temerosos pela vida de seus filhos. Será que havia algum maníaco à solta pelas ruas do Queens? Quem cometeu tamanha brutalidade? A polícia estava empenhada em buscar a solução do caso. A linha de investigação ainda não estava muito bem definida desde o desaparecimento das crianças até o descobrimento de seus corpos. Entretanto, apesar de não se ter testemunhas ou provas, na cabeça de Pirrin, mais do que na de Martin, uma suspeita já estava começando a se destacar: Alice Crimmins. Seu afastamento emocional, uma despreocupação e normalidade extremas na forma de lidar com os 2 filhos mortos chamavam sua atenção. Então, eles foram juntando algumas peças do quebra-cabeça. Dias após descobrir o corpo de Ed Jr., Alice foi vista em um clube de dança, acompanhada por vários copos de bebidas e homens. Dançava e bebia como se estivesse comemorando o nascimento de um filho e não o enterro de 2. Após alguns fatos como esses, a polícia definitivamente decidiu começar uma investigação ferrenha sobre Alice. Seu telefone foi grampeado, foram implantadas diversas escutas pela sua casa e ela era vigiada 24 horas por dia, 7 dias por semana. Apesar de todos os esforços para descobrir qualquer indício contra Alice, não tiveram nenhum resultado positivo. Não foram gravados ou presenciados qualquer ato ou fala que podiam incriminá-la. Mais dias passaram, algumas acusações da própria vizinha recaíram sobre Edmund. Inclusive, sustentando essas acusações, usaram de uma entrevista do homem para um programa de TV. Nele, Edmund caiu em contradição. Apesar de ter dito para os policiais que tinha ficado em casa em toda a noite do acontecido, no programa ele afirmou que foi até a casa de Alice para verificar se ela estava bem. Oprimido com as acusações, Edmund se voluntariou para passar no teste de detector de mentiras, o famoso polígrafo. O resultado? Bom, aparentemente, Edmund não estava mentindo sobre os fatos da versão original e também sobre o acréscimo que tinha ido à casa de Alice. Apesar da pouca confiabilidade dos resultados de um polígrafo, Edmund foi excluído definitivamente como suspeito. Alice, então, pressionada pelos policiais e também por Edmund, resolveu também fazer o teste de polígrafo. Na pergunta fatal, quando viu os filhos pela última vez, ela retirou os aparelhos grudados em seu corpo e saiu da sala. O motivo? Ela afirmou ter ouvido risadas no fundo daqueles espelhos que sempre tem em salas de interrogatório. E aqui vão outros fatos que tornam Alice ainda mais suspeita. Ela afirmou que tinha dado de jantar para as crianças vitela e refrigerante. Entretanto, na autópsia de Missy, foi comprovado que em seu corpo havia apenas vagens e massa. E um policial, enquanto fazia ronda no terreno, encontrou um pacote vazio de cannelloni. Ela afirmou que havia estado em um posto de gasolina às 21 horas no dia 14 de julho.
mas os funcionários do local disseram que ela tinha estado lá, na realidade, por volta das 17h30. Com os telefones grampeados e sendo vigiada constantemente, Alice, para fugir do assédio da mídia e da polícia, saiu então do seu emprego de garçonete em um bar e começou a trabalhar em um escritório. E em todos os empregos se candidatava e usava o nome de solteira, que era Alice Burke. As investigações se estenderam por 2 anos e quando ela ia ser extinta, a pedido do promotor distrital responsável pelo caso, Peering se manifestou e pediu para que dessem a ele e ao seu colega apenas mais 1 semana. Sua ideia? Ler as milhares de cartas enviadas à polícia por cidadãos sobre o caso. Dentre todas aquelas cartas, uma se destacou. Sem identificação, o anônimo apenas tinha escrito que viu pela sua janela, na noite do dia 13 de julho, uma mulher saindo da casa de Alice com um pacote embaixo dos braços. Do seu lado estava um homem robusto e um menino que lhe segurava a mão. Já em frente ao carro, o homem pegou o tal pacote e jogou no banco de trás. A mulher prontamente exclamou: "Não a jogue assim!" Depois de uma pequena investigação, descobriu-se que o anônimo que escreveu a carta e enviou era a senhora Sophie Eromirsky, uma mulher com problemas mentais que, quando confrontada pela polícia, assumiu a autoria da carta. A mulher que viu naquela noite era ninguém mais, ninguém menos que Alice Crimmins. Em maio de 1968, depois do término da investigação, finalmente Alice foi acusada pela promotoria. Seu julgamento causou uma comoção nacional e muitas foram as pessoas que se dirigiram até Nova York para ver seu julgamento. E mais importante ainda, a sentença. Basicamente, todas as provas recolhidas pela polícia foram utilizadas, mas 2 foram as testemunhas principais que tornaram ainda mais provável a condenação da mulher. Joseph Joe Rorich, um conhecido namorado de Alice, que estava ajudando a polícia, afirmou que em um momento de histeria, Alice gritou: "Me desculpe, Joe, eu matei eles." Dr. Milton Harper, um médico legista que fez o exame cadavérico nas crianças, que afirmou que a morte de Missy ocorreu por volta das 21h30, o que quebrou totalmente a versão de Alice de que havia visto as crianças com vida por volta da meia-noite. Seguiu-se o julgamento por dias e, ao fim, o tribunal do júri condenou Alice Crimmins pelo assassinato de 1º grau da criança Missy Crimmins à pena de prisão perpétua. Apesar de ser sentenciada à prisão perpétua, Alice recorreu da decisão e recebeu sua liberdade condicional em novembro de 1977. Outros processos judiciais seguiram, principalmente em relação à morte de Ed Jr., mas Alice continuou inocentada. O paradeiro de Alice Crimmins atualmente é desconhecido. Sabe-se que a jovem mulher se mudou diversas vezes após aqueles fatídicos dias. Por vezes foi vista em algumas cidades da Flórida, supostamente em um iate no qual ela morava e tinha seu nome gravado no casco. Mais recentemente, houve rumores de que havia retornado ao Queens. Enfim, seu paradeiro reflete exatamente o turbulento mar de tragédias que vivenciou, suposições, rumores e alegações. Fato é que até hoje não se tem a verdade sobre os fatos que ocorreram naquele dia 14 de julho de 1965. Não se sabe se Alice foi realmente a algoz de seus filhos. Ao que parece, a mulher foi condenada única e exclusivamente pelo seu comportamento. Se não havia provas, testemunhas ou indícios da autoria de Alice no crime, por que ela foi condenada pela sociedade, pela polícia e por um tribunal de júri? A linha de investigação era convincente. Tratava-se de um caso terrível onde 2 crianças foram encontradas sem vida. A necessidade de esclarecimento e o senso de justiça gritavam nesse momento. Há de se ter um desfecho. Apesar desse quebra-cabeças em uma sala escura, uma das frases mais emblemáticas que pode reduzir esse caso e como ele foi encarado é uma fala de um dos homens que estavam lá naquele tribunal.
Se ela é capaz de se vestir de tal forma, de sair com homens de todo tipo e de beber de maneira tão despudorada, ela é capaz de tudo. Mas e você? O que pensa sobre tudo isso? Será que Alice Crimmins realmente matou seus filhos? Ou foi outra pessoa? Se tiver algo a comentar sobre esse caso, por favor, use o espaço aí dos comentários. Esse foi o vídeo de hoje, espero imensamente que tenha gostado. Se gostou, não esquece o like, verifique sua inscrição no canal, pois isso é super importante. Se você gosta aqui do canal O Insólito. Eu vou ficando por aqui, obrigado por assistir e até o próximo vídeo.